Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que foi um verdadeiro enigma por séculos, Belsazar. Pensa só, um rei que por muito tempo pareceu mais uma lenda, um fantasma, até que, de repente, a arqueologia chegou para mudar tudo. E a grande pergunta que fica é essa, né? Como é que pode o último rei da poderosa Babilônia ser um fantasma? Durante séculos, o nome dele aparecia em um texto super importante. Mas, quando se olhava os registros oficiais dos reis, nada. Nenhum Belshazzar. Bem estranho, não acha? E é aqui que o quebra-cabeça começa de verdade. De um lado tem o registro bíblico que diz claramente: Belsazar, filho de Nabucodonosor, é o último rei. Do outro lado, nas listas oficiais, o último rei é um tal de Nabonido. E Belsazar simplesmente não existe. Esse conflito de informações transformou a história dele num mistério. Então, vamos entrar de cabeça nisso. Por causa dessa ausência total nas listas de reis, sabe aquelas listas oficiais, muitos estudiosos simplesmente chegaram à conclusão de que, esse Belsazar devia ser uma invenção. E, para ser sincero, parecia fazer sentido. A prova estava ali, ou melhor, a falta dela. Só que a história, ela é cheia de surpresas e às vezes os maiores segredos estão bem debaixo dos nossos pés. Nesse caso, a resposta para o enigma de Belsazar estava literalmente enterrada, esperando mais de 2.500 anos para ser encontrada. É aí que a gente sai dos livros e vai direto para o campo da arqueologia. Porque a solução para esse mistério não viria de pergaminhos antigos, não. Viria de algo muito mais palpável. Tabletinhos de argila com aquela escrita cuneiforme, típica da Babilônia. E aí vem o momento da virada, a peça que faltava. Em 1861, conseguiram traduzir um tablet conhecido como a Oração de Nabonido. E o que estava escrito lá? O próprio Nabonido, o rei oficial, pedindo aos deuses que protegessem meu filho primogênito, Belshazzar, que é nada mais nada menos que Belsazar. Pronto. De repente, o rei fantasma ganhou um nome e um tai. Ele era de verdade. Isso também resolve outra ponta solta. Porque ele era chamado de filho de Nabucodonosor. É que naquela cultura, filho de não significava só parentesco de sangue. Era também um jeito de dizer sucessor ou herdeiro de uma linhagem importante. O pai biológico dele, Nabonido, não era da família real, então associar Belsazar ao grande Nabucodonosor era uma forma de fortalecer seu direito ao trono. Uma jogada política, entende? Ok, agora que a gente já sabe que Belsazar era real, vamos tentar imaginar o mundo em que ele vivia. E olha, que mundo! A Babilônia não era só uma cidade qualquer, era a cidade, o centro do universo conhecido. Uma metrópole com um luxo e uma riqueza que a gente mal consegue conceber hoje. Só para ter uma ideia da escala das coisas, o zigurate, aquela torre imensa no centro da cidade, tinha 90 metros de altura. Isso é mais alto que um prédio de 30 andares. Imagina uma montanha construída por homens no meio de uma planície. Era um símbolo absurdo de poder. E a vida na corte era puro luxo. Registros da época mostram que a realeza comia óleo de gergelim, tâmaras e bebia. Tinham 5 tipos diferentes de cerveja e vinho importado, tudo em taças de ouro. Belsazar provavelmente se vestia com túnicas de linho tingidas de púrpura, que era caríssimo, e usava aqueles colares de ouro pesados. Tudo para mostrar quem é que mandava. Bom, agora a gente chega na parte mais famosa da história dele, o clímax. E o legal é que a arqueologia não só confirmou que ele existiu, mas também resolveu outro mistério. Um detalhe bem esquisito sobre a sua última noite no poder. Naquela famosa festa, Belsazar oferece uma recompensa. Quem decifrasse a escrita na parede se tornaria o terceiro governante do reino. E a pergunta que ficou por séculos foi: por que terceiro? O normal seria oferecer o segundo lugar, logo abaixo do rei, certo? A resposta está na estrutura de poder única da Babilônia daquela época. E aqui está a chave. Outros tabletes de argila confirmaram que o rei Nabonido era um monarca meio ausente. Ele passou uma década inteira num retiro, lá no oásis de Tema, e deixou o filho, Belsazar, tomando conta de tudo como corregente. Então pensa na hierarquia. Nabonido era o número 1, Belsazar o número 2. Qual era o cargo mais alto que ele podia oferecer? Exatamente, o número 3. A arqueologia pegou o que parecia um erro e mostrou que era um detalhe histórico perfeito. Incrível, né?
E tudo isso nos leva para a grande noite final. Belsázar, se sentindo invencível dentro das muralhas da Babilônia, dá uma festa extravagante. E aí, num ato de pura arrogância, ele manda trazer os vasos sagrados que tinham sido saqueados do Templo de Jerusalém e os usa para brindar aos seus próprios deuses. Então, imagina a cena. Lá dentro do palácio, música alta, bebida, festa rolando solta. Mas lá fora, no silêncio da noite, um plano genial e mortal estava sendo colocado em prática. Uma ameaça que ninguém ali dentro fazia a menor ideia que estava chegando. O contraste é absurdo. Do lado de dentro dos muros, a elite da Babilônia, bêbada, se sentindo completamente segura e intocável. Do lado de fora, o exército persa, comandado por Ciro o Grande, executando uma das estratégias militares mais brilhantes da antiguidade. E a estratégia foi de uma ironia cruel. A maior defesa da Babilônia era o próprio rio Eufrates, que passava por dentro da cidade. O que os persas fizeram? Desviaram o curso do rio. Com o leito do rio quase seco, os soldados simplesmente marcharam para dentro da cidade por ali, passando por baixo das muralhas. Ninguém esperava por essa. E o mais impressionante é que várias fontes confirmam essa história. Historiadores gregos e registros cuneiformes, todos contam a mesma coisa. A cidade caiu super rápido, quase sem luta. O general persa Gulbrias invadiu o palácio e as crônicas são claras. O filho do rei foi morto naquela noite. Belsázar morreu bem ali, no meio da sua própria festa. Então, vamos amarrar tudo isso. A história de Belsázar é um exemplo clássico, perfeito, de como a arqueologia consegue dar vida a narrativas antigas, preenchendo aqueles buracos que o tempo criou. Porque a grande sacada aqui é a seguinte: a descoberta dos tablets não só provou que Belsázar existiu, ela foi além, ela deu o contexto. De repente, aquele detalhe esquisito do terceiro no reino fez todo o sentido. A riqueza da corte, a estratégia da invasão, tudo se encaixou perfeitamente como peças de um quebra-cabeça. No fim das contas, o caso de Belsázar nos mostra algo fantástico, que às vezes a verdade não está só nos livros. Às vezes ela está gravada na pedra, na argila, esperando pacientemente por séculos para ser redescoberta. Um rei que a poeira do tempo quase conseguiu apagar, mas que foi trazido de volta à luz pela própria terra que ele um dia governou.